Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram o julgamento de 13 processos que questionam vários pontos da reforma da Previdência de 2019 relativos a servidores públicos. Todas as ações são da relatoria do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Mais um pedido de vista interrompeu o julgamento. Repórter Marta Ferreira acompanhou e traz mais informações. As ações foram apresentadas por associações que representam setores do serviço público, como defensores públicos, integrantes do Ministério Público, juízes, auditores fiscais, delegados da Polícia Federal e por partidos políticos. Em questionamento, dispositivos que instituem contribuição previdenciária extraordinária e alíquotas progressivas, anulam aposentadorias já concedidas com contagem especial de tempo e que dão tratamento diferenciado às mulheres do regime próprio e do regime geral de previdência quanto ao acréscimo na aposentadoria. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele declarou a constitucionalidade de regras contestadas e apenas atendeu de forma parcial um dos pedidos apresentados nas ações. Para o ministro, as regras da reforma devem ser mantidas. Apenas o artigo 149, parágrafo 1º-A, inserido na Constituição pela emenda, deve ser interpretado no sentido de que a base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas somente pode ser aumentada se persistir comprovadamente déficit previdenciário, mesmo após a adoção da progressividade de alíquotas. O ministro Edson Fachin abriu divergência para considerar alguns dispositivos da emenda inconstitucionais. Entre eles, o que diferencia o desconto da alíquota aplicado para as trabalhadoras do regime geral de previdência e as servidoras públicas. Acompanharam a divergência a ministra aposentada Rosa Weber e o ministro Dias Toffoli. Na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes também seguiu a mesma linha do voto do ministro Edson Fachin. O primeiro ponto é o que trata do aumento da base de cálculo da contribuição de inativos e pensionistas. Acabaram, ao meu ver, extrapolando, porque acabam extenuando em muito o patrimônio dos inativos, uma sobrecarga sem razoabilidade. Moraes também divergiu do relator quanto à questão da contribuição extraordinária. A instituição de contribuição de caráter extraordinário, ainda que consubstancie a última ratio, ou seja, depois que nada conseguiu dar certo, aqui me parece que ataca os valores previstos pelas cláusulas pétreas da Constituição. Ao delegar ao legislador ordinário a regulamentação de um tributo, permitindo-lhe impor qualquer alíquota por um período de até 20 anos, desde que haja algum déficit atuarial, veja, 20 anos, uma delegação genérica pela emenda 103 de qualquer alíquota, aqui me parece que afronta os princípios constitucionais da segurança jurídica, da eficiência e da vedação ao confisco. O ministro ainda divergiu do relator sobre os novos critérios de cálculo da pensão por morte. Sob o argumento matemático, por exemplo, que se é um casal e morre cada um gastava 50%, então a pensão fica 50%, não haveria nenhuma alteração na condição de vida, o que não é verdade. Não é verdade porque os gastos fixos de um casal, esses gastos fixos, eles não desaparecem a partir da morte. Assim também, Moraes acompanhou Fachin no ponto que trata do cálculo das aposentadorias de mulheres do serviço público e da iniciativa privada. Como visto aqui no cálculo das aposentadorias em geral, aplica-se sobre a nova base de cálculo 100% das contribuições vertidas desde 94, uma alíquota progressiva, 60%, com acréscimos de 2% para cada ano que exceda 20 anos de contribuição. Tratando-se, porém, de mulheres filiadas ao regime geral da Previdência Social,
a alíquota deverá sofrer uma progressão diferenciada, 60% com acréscimos de 2% para cada ano que exceda 15 anos de contribuição. Ou seja, a diferença é que o acréscimo em relação ao regime geral de previdência social se inicia com 2% a partir do 15º ano e não do 20º ano, como ficou constando no parágrafo 5º do artigo 26 da emenda constitucional 103.